Palmeiras avança nas negociações por John Arias, Mirassol negocia com Ángel Romero e Real Madrid dá vexame na Copa do Rei. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na edição dessa quinta-feira do Boletim Viner. Antes de nós começarmos essa edição do Mercado da Bola, eu queria dizer que agora eu faço parte do time do Pix do Milhão e quero apresentar ele para vocês. O Pix do Milhão, ele é um clube de benefícios que oferece para vocês descontos, cashbacks, experiências e ainda facilita a compra de produtos nas principais lojas do Brasil. E agora que vem o principal, a cereja do bolo. Quem participa do Pix do Milhão concorre praticamente todo dia a um sorteio. Tem sorteio de 100 mil reais, tem raspou ganhou de 20 mil reais e toda sexta-feira, como vai acontecer agora no dia 16, tem um sorteio em que um de vocês pode ganhar até 1 milhão de reais. Para você conhecer o Pix do Milhão totalmente sem compromisso, você pode escanear esse QR Code ou clicar no link que eu vou deixar na descrição. Aí você pode adquirir os seus pontos e ver se quer fazer parte do clube. Combinado? Presidente do Ittihad fez oferta por Messi. Nós vamos iniciar a edição dessa quinta do Boletim Viner pelo futebol internacional, onde um ex-presidente do Al Ittihad da Arábia Saudita admitiu que, há alguns anos, fez uma proposta oficial para tentar tirar Lionel Messi do Paris Saint-Germain. Bem na época em que o Messi estava de saída do time francês, naquele vai ou não vai para o Barcelona, vai ou não vai para o Inter Miami, ele revelou que fez uma proposta de um cheque em branco para tentar contratar o Messi. E essa seria até uma possibilidade de vermos de novo a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Mas ele disse que o Messi não quis a proposta, mesmo com ela sendo em termos financeiros extremamente tentadora. O ex-presidente Ammar Al-Haili disse o seguinte: "Sim, eu o contatei antes, quando seu contrato com o PSG terminou. Ofereci a ele 1,4 bilhão de euros. Ele rejeitou uma oferta tão alta pelo bem de sua família, mesmo eu tendo convencido a todos. No entanto, ele não hesitou em recusar, porque a família é mais importante que o dinheiro. Eu o respeito, e o Al Ittihad sempre o receberá de volta. Ele pode vir quando quiser." Interessante ele tocar nesse ponto de o Messi não ter hesitado em recusar, porque quando o Messi quis sair do PSG, ele quis deixar bem claro que não queria mais jogar nem em um lugar de alto nível de competitividade, porque queria dar um descanso para sua própria mente. Ele disse que o período em que ele jogou no PSG foi um período complicado, um período difícil principalmente para sua família, e um dos fatores que contribuiu para que ele fosse jogar nos Estados Unidos e aceitasse a proposta do Miami era justamente ele poder dar uma condição mais tranquila para sua família e ele mesmo descansar depois de ter ganhado a Copa do Mundo. E convenhamos também que, para a situação do Messi, que acumulou tanto dinheiro ao longo da carreira, recusar essa proposta de 1,4 bilhão de euros não foi nada. Arsenal abre vantagem em clássico. Ontem foi dia de clássico pela Copa da Liga Inglesa. O Chelsea recebeu no Stamford Bridge a equipe do Arsenal, ou seja, clássico londrino. E quem acabou levando a melhor foi o time visitante. O Arsenal derrotou o Chelsea pelo placar de 3-2. Marcaram os gols da vitória dos Gunners Ben White, Zubimendi e Gyökeres, enquanto Garnacho marcou os 2 gols do time do Chelsea. Agora, na semana que vem, nós teremos a partida de volta que será realizada no Emirates. E o Chelsea vai ter que lidar com essa desvantagem jogando fora de casa ainda. No jogo de ontem, o atacante brasileiro Estevão começou entre os titulares e até conseguiu fazer boas jogadas individuais, mas não conseguiu converter nenhuma dessas jogadas em alguma assistência ou jogada mesmo de gol. Lembrando que o Estevão não tem sido titular de maneira consistente no Chelsea, e eu até já comentei sobre isso em edições anteriores do Boletim Viner. É complicado quando o jogador não tem uma sequência como titular e aí depois você pega e quer que ele renda em um jogo importante, em que ele precisa ser titular. Todo esse lance de titularidade envolve, na minha opinião, muita confiança. Então, com certeza, se o jogador vem tendo uma sequência como titular, a tendência é que ele consiga ter um rendimento melhor, porque a confiança dele vai estar lá em cima. Agora, se ele joga um jogo como titular, depois fica 2 na reserva, tem jogo que nem entra, fica complicado você querer que ele renda no melhor nível dele. Concordam? Real Madrid dá vexame. Outro jogo que tivemos ontem, mas pela Copa do Rei na Espanha, foi o jogo entre Albacete e Real Madrid. E acreditem,
o Real Madrid conseguiu ser eliminado por um time que hoje é o 17º colocado da segunda divisão da Espanha. Mesmo tendo em campo Vini Júnior, Valverde, Arda Güler, Mastantuono, Gonzalo Garcia, Hausen, Asensio, o Real Madrid foi eliminado pelo Albacete. Perdeu por 3-2 e está fora da Copa do Rei da Espanha. Detalhe, ontem foi a partida de estreia de Arbeloa no comando do Real Madrid e acabou já começando com o pé esquerdo. E a pressão em cima do Real Madrid nessa temporada vai só aumentando, porque o time não é o líder da La Liga, o atual líder é o Barcelona. O Real Madrid, sendo bem sincero, hoje não é considerado como um dos favoritos para o título da Liga dos Campeões. Perderam a Supercopa da Espanha no último final de semana para o rival Barcelona e agora estão fora da Copa do Rei. Será que vai sobrar alguma coisa para o Real nessa temporada? Lembrando que no começo da temporada, o Real Madrid tinha investido 150 milhões de euros em reforços. Foram investidos 150 milhões de euros pelas chegadas de Hausen, de Mastantuono, de Alexander-Arnold, e até o momento o time não deu liga. Até por isso o Xabi Alonso acabou caindo também. PSG procura novo meio-campo. Se eu perguntar para você hoje qual é o melhor meio-campo do mundo, na sua opinião, pode ser que você responda Paris Saint-Germain, correto? E você tá certo se você tiver sua opinião, porque é a minha também. O PSG, pelo que vinha jogando desde a temporada passada, merece essa valorização. O meio-campo que eles formaram com João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz é um meio-campo de muita qualidade técnica, de muita intensidade. Só que agora entra um detalhe aí. O PSG está querendo contratar um novo meio-campista porque está incomodado com o rendimento desse trio. Segundo informação do jornal francês L'Équipe, o PSG entende que precisa contratar para ontem um novo meio-campista. Só que não um meio-campista qualquer, tem que ser um cara de alto nível. Porque no entendimento do clube, esse trio, Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz, passa por um momento de queda de rendimento. Então eles querem contratar um novo meio-campista para promover uma disputa saudável dentro do elenco para que esses jogadores que são os atuais titulares possam subir de rendimento de novo. No entendimento do PSG, existe um relaxamento natural desses três jogadores após as grandes conquistas que tiveram nesses últimos meses, incluindo, obviamente, a Liga dos Campeões. E o PSG já tem um alvo para ser esse nome para entrar pela concorrência com Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz. E o nome eleito pelo PSG no momento é do Enzo Fernandes, volante argentino que é capitão do time do Chelsea. Então o Enzo está na mira, mas por enquanto o PSG não fez ainda uma proposta oficial por ele. Lembrando que o jogador de 24 anos está sob contrato com o Chelsea até 2032 e é tratado como peça fundamental a médio, longo prazo para o time londrino. Ele tem 30 jogos na temporada, com 8 gols e 3 assistências. Eu acho muito interessante esse pensamento do PSG, porque é algo que costuma acontecer mesmo muito no futebol. Quando você pega um time ou pega um grupo de jogadores que ganharam muita coisa em pouco tempo, o relaxamento ele é natural. E como que você consegue elevar novamente o nível de competitividade? Com concorrência. Concorrência é uma solução muito boa. Agora, para o Chelsea liberar o Enzo, claro que vai ser difícil. Paquetá dá aviso ao West Ham. Quem tem acompanhado as últimas edições do Boletim Weiner, do Mercado da Bola, está acompanhando que o Flamengo está negociando a contratação do Lucas Paquetá, jogador que foi formado no próprio time carioca. E o West Ham, que é o time do Paquetá lá na Inglaterra, mesmo que esteja mal das pernas da Premier League, vai dificultar a saída do seu principal jogador. Tanto que estão pedindo 57 milhões de euros nesse momento para poder liberá-lo. O Paquetá, por sua vez, como quer jogar no Flamengo, ele tomou uma atitude que pode acabar colaborando dentro dessa negociação. O jornalista Fabrício Romano divulgou a informação de que o Paquetá comunicou à diretoria do West Ham do seu desejo de sair. Disse para eles que realmente ele quer sair para poder voltar a jogar no Flamengo. E tem mais, ele não quer mais jogar pelo West Ham enquanto a situação dele no mercado não for definida. Ele espera que, manifestando a sua vontade de sair, isso possa ajudar o West Ham a, de repente, reduzir a pedida e entrar em um acordo com o Flamengo. Lembrando que o Flamengo tinha sinalizado a princípio com 32 milhões de euros pela contratação do Paquetá e tem como seu teto chegar até uma proposta de 40, que para os padrões do Brasil já é fora da curva. Ele tem 19 jogos na temporada, 5 gols marcados e 1 assistência. É muito bom jogador, pensando especialmente a nível de Brasil, é um cara que vem e sobra, especialmente pela intensidade.
traz muita intensidade para o meio-campo do Flamengo, que já é um meio-campo intenso e muito técnico. Então o Flamengo agora vai tentando fazer a sua parte para entrar em um acordo com o West Ham pela liberação. Palmeiras sofre nova baixa. Vindo de vez para o futebol brasileiro, ontem teve clássico no Campeonato Paulista. O Palmeiras recebeu o Santos na Arena Barueri e acabou levando a melhor, vencendo pelo placar de 1-0 com gol de Alan. Só que essa vitória do Palmeiras não teve só notícias boas envolvidas. Na verdade, logo no começo do jogo, o Palmeiras já teve uma péssima notícia. Mais uma baixa, mais um jogador indo para o departamento médico. Após perder o lateral esquerdo Jefté na estreia contra a Portuguesa, agora o Palmeiras perdeu um dos seus titulares e jogadores mais importantes, o Andreas Pereira. Logo no começo do jogo, o Andreas Pereira acabou sofrendo uma falta do lateral do Santos, o Igor Vinícius, caiu de mau jeito e machucou o ombro, precisando ser substituído imediatamente. No banco de reservas até, o Andreas ficou com o Matipoia o ajudando e não se sabe por quanto tempo ele será desfalque no Palmeiras. Mas logo na segunda rodada, o Palmeiras já perde um jogador importantíssimo. E o Abel Ferreira até se queixou sobre isso na coletiva, dizendo que nesse ritmo, ao final do campeonato, ele já vai ter perdido metade do elenco. Essa ausência do Andreas preocupa porque o Palmeiras não está perdendo só o Andreas nesse caso. O Palmeiras está com o departamento médico recheado de jogadores que o Abel pretendia utilizar no começo da temporada. Ele não pode contar com Figueiredo, jogador da base, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Facundo Torres, além de, claro, Paulinho, que também ainda não voltou. E é por conta disso que alguns clubes pretendem adotar cada vez mais a ideia de colocar no campeonato estadual os jogadores da base. Porque já pensaram você, por conta do estadual, das primeiras rodadas, perder por 6 meses, 8 meses, um jogador que é muito importante? Aí você fica sem ele para as principais competições. Vaza novo uniforme do Vasco. Os novos uniformes do Vasco foram vazados. E a tendência é de que, nessa quinta-feira, a Nike, que é a nova parceira do Vasco para fornecimento de material esportivo, anuncie os novos uniformes de maneira oficial, mas eles já foram vazados nas redes sociais nessa última quarta-feira. Eu estou mostrando as imagens desses novos uniformes aí, os uniformes 1 e 2. E apesar de a Nike ser uma empresa muito conceituada no fornecimento de material esportivo, eu tô vendo muitos torcedores do Vasco criticarem o design dos novos uniformes, dizendo que é um design muito simples e é o mesmo design que a Nike já aplica para camisas básicas da própria empresa, aquelas famosas camisas dry fit da Nike. Os torcedores estão se queixando que a Nike não se deu a muito trabalho e apenas colocou a faixa tradicional do Vasco e o escudo. E eu compreendo muito bem esse questionamento dos torcedores do Vasco, porque na verdade isso tem sido uma tendência não só da Nike. Você pega outras empresas de fornecimento de material esportivo, como a Adidas, a Puma, a Umbro, enfim, não importa. Você pega e a maioria delas estão reféns de sempre utilizar o mesmo design. Dificilmente você vai ver alguma camisa que tem um design diferente, alguma ideia inovadora. Na maioria das vezes, eles reciclam ideias de outros anos ou de outros times. E o pior de tudo, eles não inovam no design, não inovam nas ideias e as camisas de time, como vocês sabem, estão ficando cada vez mais caras. E até por isso, muitos torcedores hoje em dia estão recorrendo às famosas camisas tailandesas, que têm uma qualidade parecida, de acordo com muita gente, e tem um preço muito mais em conta. O Wallace Ian rumo ao Bragantino. Iniciamos agora a nossa parte do mercado da bola dentro do Boletim Weiner e começamos falando sobre o Wallace Ian, o atacante de 20 anos que surgiu muito bem no Flamengo em 2025, mas depois teve uma queda de rendimento e problemas comportamentais, está de saída do time carioca e vai ser jogador do Red Bull Bragantino. Segundo informação do portal do UOL, o Bragantino vai pagar 10 milhões de euros para tirar o Wallace Ian do Flamengo. Inclusive, ele já fez o seu último jogo pelo Fla ontem, em partida válida contra o Bangu. E contratar jogador do perfil do Wallace Ian, vocês sabem que é especialidade do Bragantino, que gosta de contratar jogadores assim, que vêm geralmente de times grandes, jogadores que são promessas. O Bragantino dá minutagem para esses jogadores, lapida eles e depois negocia. Inclusive tem um caso que pode acontecer exatamente assim, e eu vou falar sobre ele ainda nesse vídeo. Zenit faz oferta por John John. Eu falei que contratar jogadores jovens, lapidar e vender é uma das especialidades do Bragantino, e eles podem fazer exatamente isso com o John John, meia de 23 anos.
John surgiu na base do Palmeiras, não teve muito espaço com Abel Ferreira, quando jogou não convenceu, o Bragantino foi lá e o contratou. No Bragantino ele teve espaço para jogar, tranquilidade, se desenvolveu e jogou muita bola em 2025. Agora, o Bragantino pode fazer uma baita venda do John para o Zenit da Rússia, que adora contratar jogadores brasileiros. Vocês já sabem. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Zenit fez uma proposta de 20 milhões de euros para poder contratar o John. O Bragantino, por enquanto, ainda não deu uma devolutiva. Então estamos falando de um jogador que o Bragantino contratou praticamente desacreditado no Palmeiras, deu a oportunidade de ele evoluir dentro do clube e agora pode fazer muita grana com ele. John já tem um jogo pelo Bragantino na temporada e nesse um jogo até o momento já marcou um gol. Caso ele feche com o Zenit, vai ser mais um brasileiro por lá, se juntando ao Luiz Henrique, atacantes Botafogo, o Wendel, volante ex-Fluminense, o Douglas Santos também, lateral que tem sido convocado para a seleção brasileira, ex-Atlético Mineiro, também está por lá, tem muita moral. O Nino, zagueiro ex-Fluminense. O Zenit está montando um time praticamente só de brasileiros. Mirassol negocia com o Romero. Em um ano em que vai disputar a Libertadores, o time do Mirassol sabe que você ter jogadores experientes, principalmente nessa competição, é algo importante. E é por isso que o Mirassol, nesse momento, está negociando a contratação de um jogador bem rodado do futebol brasileiro. O atacante paraguaio Ángel Romero. Romero está com 33 anos e nesse momento está livre no mercado. Ele não teve o seu contrato com o Corinthians renovado na última temporada, então está livre. Jogador de grande experiência aqui na América do Sul. No Corinthians foi campeão brasileiro, campeão estadual. No ano passado, campeão da Copa do Brasil também. É um jogador que chegaria no Mirassol e com certeza agregaria bastante. A informação do jornalista Luiz Fabiani é de que o time do interior paulista está negociando com ele. Ele vem de um ano onde tinha jogado pouco no Corinthians, com 55 jogos, apenas 5 gols e 3 assistências. E até por isso, pelo alto custo dele, ele não teve o seu contrato renovado. Para a realidade do Mirassol hoje, caso ele aceite também um salário dentro da realidade do clube, pode ser uma contratação muito boa, porque ele chegaria até com o status de se tornar uma das referências do elenco, até pela bagagem que ele já tem. O Reinaldo, que também é um jogador experiente, bem rodado do Brasil, podem ver que ele chegou no Mirassol e automaticamente assumiu esse posto de ser uma das lideranças do time. O Romero, na minha opinião, poderia chegar tendo o mesmo perfil. E outra, não é um cara que chegaria para ser estrela, para ficar paradão lá na frente, nada disso. O Romero foi marcado sempre no Corinthians justamente por ser um cara de muito comprometimento tático e de ajudar a correr por todo mundo. O Mirassol contratar um cara com esse perfil, aí sim é bacana. O que não é legal é quando o Mirassol, ou, por exemplo, um time como o Remo, que acabou de subir, vai no mercado e contrata um jogador apenas pelo nome. Aí o cara chega e não corresponde nada. Agora o Romero é um cara que, se for contratado, a gente sabe que vai correr. Palmeiras avança por Arias. E encerrando essa edição do Boletim Weiner, vamos falar sobre o Palmeiras, que avançou nas tratativas para contratar o meio-atacante colombiano John Arias, de 28 anos. A informação foi divulgada pelo portal do UOL. De acordo com o UOL, o Palmeiras tem o sinal verde do Arias agora para prosseguir nas negociações com o Wolverhampton, porque se depender do Arias, ele está disposto sim a voltar ao futebol brasileiro, onde fez história nos últimos anos jogando pelo Fluminense, jogando muito na Copa do Mundo de Clubes, vencendo Libertadores, vencendo Estadual, vencendo Recopa. Estamos falando de um grande jogador de seleção colombiana. Então, de acordo com o UOL, o Palmeiras tem o sinal verde do Arias e vai avançar nas negociações com o Wolverhampton. Agora vamos para o lado do Wolverhampton. Os Wolves pagaram 17 milhões de euros há mais ou menos 6 meses para tirar o Arias do Fluminense. Então qual é o pedido do time inglês nesse momento, que está na última colocação da Premier League? Eles querem recuperar o que eles investiram, então eles pedem no mínimo 17 milhões de euros. Só que aí tem um detalhe no contrato do Arias. Quando o Fluminense vendeu o Arias para o Wolverhampton, eles colocaram uma cláusula no contrato dele que garante ao Fluminense a prioridade de compra do John Arias se tratando de futebol brasileiro. Então não tem como o Palmeiras chegar e oferecer os 17 milhões pelo Arias e o Wolverhampton já aceitar de cara. Por conta dessa cláusula de prioridade, o Wolverhampton precisa avisar o Fluminense. Liga lá e avisar, olha, o Palmeiras fez uma proposta no valor X, vocês querem cobrir? Isso é a cláusula de prioridade. Na minha opinião, o Palmeiras investir 17 milhões de euros no John Arias é um valor muito bem pago. É um cara que não vai dar mais para o Palmeiras um retorno em termos financeiros. Se o Palmeiras pagar 17 milhões de euros agora, dificilmente vai depois conseguir vendê-lo por mais do que isso.
Só que o Palmeiras está numa fase em que, na minha opinião, não tem que ficar pensando em vender jogador e contratar para ter lucro. Não é isso. O Palmeiras já faz muito dinheiro com as vendas da base. O John Arias é um cara que você contrata ele pronto e ele é um cara que chega no seu time para te dar retorno técnico. É um jogador inteligente, pode fazer mais de uma função, é um jogador veloz, sabe fazer gol e é um cara que chama responsabilidade, ele é protagonista. Sempre foi assim no Fluminense. Bate falta, bate pênalti, então chegaria no Palmeiras e somaria demais. É cara que você contrata para o seu time para chegar, vestir a camisa, ser titular e te ajudar a brigar por título. Então avançar dentro desses valores de 17 milhões de euros é um valor muito bem pago e é um valor hoje totalmente dentro da realidade do futebol brasileiro. Agora eu queria saber a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Boletim Weiner. Comenta aí. Então, bom, galera, esse vídeo foi o primeiro dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!